nós não entrávamos para a secção específica e apresentávamos no chamado controle, salvo erro, e começávamos aí a aprender onde é que era a fundição, onde é que era a mecânica, onde é que era aquelas coisas todas, a apanhar os clipes do chão. A determinada altura, passei 8 dias ali lá embaixo das oficinas a ver onde é que eram as instalações. A fundição, a renovagem, a ferramenta. Ao fim de 8 dias sou chamado ao administrador, o Sr. Mário Basto, que me coloca um problema, um rapaz miúdo de 12 anos, que me diz que pergunta para onde é que secção é que eu quero ir trabalhar. E eu, do alto da minha sapiência, disse que quero ir para a mecânica, serralheiro mecânico. E porquê serralheiro mecânico? Primeiro, o meu pai era serralheiro. E depois, o serralheiro mecânico permitia que a gente se metesse no comboio com uma mala da ferramenta e corresse o país a arranjar isto e aquilo e aquilo outro. Era, nós todos queríamos ser serralheiro mecânico. E ele depois disse lembro-me como fosse hoje, que havia ali aqui um problema. Eu queria para serralheiro mecânico. Desculpe lá, voltar um bocado atrás. Ele começou por dizer que era a panagem da metalúrgica, os 3 primeiros no concurso de admissão escolherem onde queriam ir. E depois partiu a conversa. E depois disse-me, até temos aqui um problema. Teu pai quer que tu vás para o escritório? Tu queres ir para serralheiro mecânico? Vamos lá ver se a gente se entende. E eu, se o meu pai quer que eu vá para o escritório, eu vou para o escritório. E vim para aqui, para o escritório, em 58. Em 61, eu senti necessidade de dizer ao meu pai que queria ir estudar. E assim fui para Abrantes estudar. 6 anos seguidos. Aquilo também não é para gente esperta, para gente normal. Era. E então foi sempre enfiado até ir para a tropa. Depois já vim da tropa, já casei, já nunca mais quis ir para Toras, vinha. Estava saturado disto. E pronto, em termos de escola. E depois havia uma coisa engraçada, porque depois mais tarde a metalúrgica começou a forçar as pessoas todas a irem estudar e atribuía prémios. Chegava ao 2º ano, davam, por exemplo, quanto resto, por exemplo, eu não sei, agora não me lembro disto. Quando chegavam ao 4º, davam 2 contos e quando acabavam, davam 3. Por exemplo, isto é configuração. Mas era tudo a partir de uma certa idade. Portanto, eu costumava lá dizer, aqui, o meu chefe, estava a dizer, se eu, como alguns, tivesse chumbado, não é? Em vez de acabar com 20 anos, tinha acabado com 24. E 24 já dava direito a prémio. Mas como eu comecei e acabei, nunca recebi prémio porque nunca atingi a idade porque restava um prémio. Nessa altura havia as 2 horas, das 4 às 6. A empresa dava 2 horas. Não esquece, porque eu jogava futebol, ou queria jogar futebol, ou não queria jogar futebol, e os meus colegas das oficinas treinavam das 8 às 10. E eu aqui no escritório, logo o senhor aqui do escritório, que era diretor, entendia que eu podia ir treinar com os séniores e às 4 horas, às horas, em vez de estudar, ia treinar. Eu disse, sim senhor, mas não contasse comigo que o futebol não gostava muito, mas não. E então, o patrão, a gente saía às 4, era das 4 às 6. E depois, passado 1 ano ou 2, houve aquela situação de nós começarmos, trabalhávamos das 4 às 5, íamos só embora das 5 às 6, e o dinheiro dessa hora a empresa canalizava para o sindicato. Portanto, eu ganhava 100 tostões, trabalhava 1 hora, os meus 100 tostões iam para o sindicato. Mas aquele trabalhava 1 hora, mas ganhava um contra-reis, o contra-reis dele ia para o sindicato.
E então, quando chegava ao fim do trimestre, juntava-se o dinheiro, juntavam eles, também nunca estive lá a assistir a isso. Sei que depois faziam as contas e depois lembro uma vez do meu pai ter pago 7.500. Quer dizer, o dinheiro da receita das horas que se trabalhavam não dava para pagar e então pagou 7.500. Portanto, isso facilitou muito a vida da gente estudar para Abrantes. Cresci a ouvir falar na fábrica. Vim trabalhar para a fábrica. Portanto, isto é meu. Isto era meu. Era meu e da gente todos. De quem aqui trabalhava, havia uma paixão grande por isto. E, aliás, eu lembro-me perfeitamente, no discurso de inauguração do momento ali à Forja, o Carlos Duarte Ferreira ter começado o discurso a dizer que eles eram os detentores do capital, mas que a metalúrgica era de todos. Sentia-se isto, a gente sentia isto. Para trabalhar lá às 11 horas, ia a correr para o campo de basquete e ainda treinar basquete até à 1h da manhã. E depois ia para casa, depois vinha trabalhar no outro dia. Isto era uma rotina, a gente somos novos. E andávamos com gosto.